Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13. Apenas o versículo de número 1. Josué 13, 1. Estamos numa jornada por esta causa, eu me coloco de joelhos. Estamos orando, intercedendo pelas famílias. Deus quer que a sua família seja modelo e referencial, não apenas ao redor com seus vizinhos, mas para as nações da terra. E vai ser. Diga, assim será. Josué 1,13 diz assim. Ou 13:1. Isso, glória a Deus. Josué 13:1. Quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Quando Josué era idoso e avançado em dias, lá diz, era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. Ainda fica o quê? Ainda fica o quê? Ainda fica o quê? Não pergunta para a pessoa que está ao seu lado, não, quantos anos ela tem. Não pergunta não. Aqui nós temos uma geração nova, diga graças a Deus. E nós vamos conquistar toda a terra. Imagina você chegar no final dos anos, no final da vida, e o Senhor aparece para você e diz assim: olha, muitíssima terra ficou para se possuir, ou por se possuir. Eu ouvi uma frase da apóstola Valnice, que é o tema da ministração, e vai ser 1, 2, 3, depois o retorno, as ministrações. Domingo eu vou continuar ministrando o mesmo tema. O dar é de Deus e o possuir é dos homens. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga mais uma vez, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Se você olhar por um prisma e olhar e observar, dizer, não, as coisas vão acontecer segundo o propósito do coração de Deus, e vai acontecer e vai ser. Lógico, Deus é soberano, Ele pode fazer as coisas acontecer, mas Deus também nos dá a capacidade e habilidade para dirigirmos o nosso carro, o carro da nossa vida. E nós podemos fazer as coisas acontecerem. Nós podemos ser agentes de mudança, de transformação. Se nós não tivermos o entendimento aberto, nós ficamos apenas contemplando as promessas, falando das promessas de algo que está muito distante. Geralmente na quarta-feira nós cantamos 3 canções. E... Hã? Ele disse que ele cantou 3,5, porque eu olhei para ele e ele parou na metade. Mas foi de Deus, João. Já está vermelho. Coloca aquela letra da última canção. Vou pedir para colocar a letra da última canção que você ministrou. Milagres. Ei, João, você é uma peça, hein, meu? Ele fica preocupado quando eu falo assim com ele. Olha só. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Eu creio que Deus quer nos levar a vivermos uma vida muito mais do que uma vida de milagres. Porque quem está precisando todo dia de um milagre, está precisando de uma intervenção divina, uma coisa sobrenatural. Não é verdade? Eu estou precisando de um milagre. Lógico que sempre a gente precisa de uma intervenção divina. Sempre precisamos. Se não fosse a mão de Deus sobre nós, nós nem estaríamos aqui. Nós não tínhamos a capacidade de nós mesmos de respirarmos. Então Ele nos dá vida. Mas o que é um milagre? Um milagre é uma intervenção divina. Coisas que nós não podemos resolver. Mas existem coisas que nós podemos fazer. Você pode tomar a direção da sua vida e dar um destino para ela.
Outro dia eu falei a respeito de sorte, de azar e de destino. Uma frase que eu ouvi, o doutor Geraldo passou uma frase para mim, uma pessoa falando a respeito disso. Algumas pessoas que têm sorte na vida, outras têm azar. E a pessoa diz, não, eu fiz com que a minha vida fosse uma vida de sorte, porque eu levanto cedo, eu trabalho, sou dedicado, me esmero, sou diligente, lógico, mas tem a bênção de Deus, porque também se você fizer tudo isso e não tiver a bênção de Deus, você pode não chegar muito longe. Mas eu estava falando com uma pessoa, Deus é justo, preste atenção. 2 pessoas se inscrevem para fazer um concurso público. Quantos aqui já fizeram um concurso público? Eu já fiz. Passei, trabalhei 1 mês, renunciei àquele cargo vitalício lá, para os desafios da vida. Achei bem melhor. Renunciei, um trabalho no, como chama lá? Na Justiça do Estado aí. É no fórum. Renunciei. Mas nós podemos, pela diligência, rompermos com algumas coisas. Mas também se não tivermos a bênção de Deus, nós não chegamos muito longe. Então nós precisamos da diligência e da bênção de Deus sobre nós, e o nosso destino em Deus vai ser perfeito. Diga, é possível que as coisas sejam perfeitas. O dar é de Deus, o possuir é do homem. Diga para o seu irmão, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Então você vai quebrar com essa questão da sorte e do azar, e você vai tomar as rédeas do destino da sua vida. Escute bem, quando você entra em aliança com Deus, e você declara que Jesus é o Senhor da sua vida, nesse exato momento, você entra no pacto, entra na aliança, se torna filho de Deus e herdeiro, conforme as promessas. Você entra para a linhagem dos abençoados, como foram Abraão. Preste atenção. Quando você entra em aliança com Deus, pela confissão que Jesus é o Senhor da sua vida, você se torna filho de Deus. Algumas pessoas, elas têm um equívoco, mesmo religiosas, e elas pensam que todas as pessoas na face da terra são filhos de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que nem todos são filhos de Deus. João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? Os judeus. Jesus nasce da raiz de Davi, da descendência de Abraão, e Jesus veio para salvá-los, mas eles não reconheceram Jesus como Messias. Mas diz o texto, mas a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Então, a partir do momento em que você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. Isso é algo glorioso? Sim ou não? É glorioso, é maravilhoso, mas não é tudo. Mas não é tudo. Quando nós olhamos para o livro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, diz que o herdeiro, enquanto ele é menino, olha só, o herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo. Gálatas 4:1. Olhe para o texto. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. É possível que você, olha lá, ora, eu digo que por todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, de um servo, ainda que seja senhor de tudo. Ouça bem. É possível que você já tenha ouvido aquela expressão assim, eu sou filho do rei. Talvez você já tenha se expressado assim. Não é errado você se expressar assim. Isso é extraordinário. Mas entenda que no reino de Deus não basta apenas ser filho do rei. Tem que crescer, tem que amadurecer para se apropriar da herança. O herdeiro, enquanto ele é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Você pode ter 300 anos de crente ou seguindo a Jesus. Não importa o quanto tempo. Se você não tem um entendimento e a revelação da palavra, você não se apropria daquilo que Deus tem para você.
Preste atenção. Você pode até fazer os melhores cursos de teologia que existem na face da terra. Fazer doutorado em divindade. E mesmo assim, não ter o entendimento aberto e receber a revelação da palavra de Deus de quem você é em Cristo Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 29. Lucas 15, 29. Aqui fala a respeito do irmão do filho pródigo. Olha só, olha o argumento dele. Lucas 15, 29. O filho mais velho. Ele, porém, respondeu ao pai. Olha a resposta que ele dá. Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito, para que eu me regozijar com os meus amigos. Está entendendo? O dar é de Deus, e o possuir é dos homens. O dar é de Deus, e o possuir é do homem. Olha o que ele está dizendo: há quanto tempo eu estou te servindo? Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Mas ele diz: tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse comer com os meus amigos. Esta noite o Espírito de Deus quer abrir o nosso entendimento. Eu sei que muitas pessoas aqui já têm o entendimento aberto, já têm dado os passos na direção de tomar posse das promessas, vivendo como um filho legítimo, com entendimento e compreensão do que pode desfrutar na casa do Pai. Agora observe a resposta do pai a este filho, que era santo, era servo, mas também era ignorante. Olha a resposta do pai. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é o quê? Teu. Tudo que é meu é teu. Imagina isso. Lá tem a dispensa. Se você como filho, você não ousa entrar na dispensa do pai. Quando nós éramos crianças, ou as crianças, tudo que elas desejam, debaixo de uma formação de educação, elas pedem aos pais. Dificilmente uma criança, quando é criança mesmo assim, ela tem dificuldade de abrir a geladeira e tomar alguma coisa para comer. Mas à medida que a criança vai crescendo, quando ela chega na adolescência, se você não cuidar, ela entra na geladeira, fecha a geladeira e fica lá por dentro comendo. Você já conheceu alguma criança assim? Ousada? Ela entendeu, ela tem o direito, ela vai lá, ela já não pede mais. Imagina uma pessoa com 16, 17 anos: mamãe, eu posso comer uma bolacha? Mamãe, eu posso comer uma maçã? Mamãe, eu posso beber água? Você vai falar: vem cá, o que aconteceu com você? Você caiu, bateu a cabeça? Não é normal, pois no reino de Deus, a vida nossa no natural com o espiritual, há um paralelo. Pessoas que estão há muitos anos e ainda não sabem o direito que têm. Há quanto tempo eu te sirvo? Nunca transgredi mandamento algum, mas tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse comer com os meus amigos. Você vai entender, você vai compreender, e você vai se apropriar daquilo que Deus tem para você. Na verdade, aquilo que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário, de uma forma plena. Agora, preste atenção. Deus não se move pelo nosso choramingar, pelo nosso murmurar. Não. Você já viu aquelas crianças mimadas que caem no chão e rolam, daquele espetáculo no shopping, e a mãe e o pai ficam constrangidos? E já desesperado, corre lá e compra o que a criança quer, para atender rapidinho, para passar aquela coisa que fez com que o rosto ficasse vermelho. Já viu criança assim? Dá para dar alguns testemunhos, né? Presta atenção. Pais que são fracos e uma criança faz isso, sai desesperado para atender o filho, para não passar carão. Mas, presta atenção, Deus não é fraco não. Não tem esse negócio de ficar rolando para cá, rolando para lá, para impressionar Deus, chamar a atenção de Deus. Não tem esse negócio. Queridos, nós podemos, pelo entendimento aberto, nos apresentarmos diante dEle, e reivindicarmos as promessas, tomarmos posse
daquilo que temos por direito e por herança. Existem coisas que você tem por direito, que Satanás usurpou e tem controlado na sua vida. Com certeza existem coisas que Satanás está retendo, mesmo sendo direito teu. Escute bem, mesmo já sendo liberado por Deus em resposta a uma oração que você fez, pode ser que esta bênção esteja retida nas regiões celestiais. Fala, como assim, apóstolo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Então você vai ter um entendimento para que estas coisas que você tem buscado, como promessas da parte de Deus, você viva. Porque a vontade e o desejo do coração de Deus é que você viva a plenitude da promessa. Agora volte aqui para Josué capítulo 13. Diz o texto: quando Josué era idoso e avançado em anos ou em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou por se possuir. Escute bem. Josué não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos príncipes de Israel. Olha, era um dos príncipes de Israel. Ele foi desafiado por Moisés, juntamente com mais 11 homens, a espiar a terra e trazer um relatório. De 12, ele e Caleb mais 10, de 12, apenas 2 trouxeram um relatório positivo. Os outros 10 trouxeram um relatório negativo em relação à terra prometida. Josué não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa estrategista que foi mentoreado, discipulado por um dos maiores líderes de todos os tempos, não apenas do contexto das Escrituras, mas em todos os tempos, mesmo fora do contexto da Bíblia, que era Moisés. Moisés era um homem incomum, uma criança que nasce num tempo difícil no Egito, que teve uma sentença sobre a vida dele, mesmo antes do nascimento, que ele iria morrer. Ele sobrevive debaixo de uma estratégia divina, é lançado nas águas, depois é levado para o palácio, criado pela filha de Faraó, entrou na linhagem de sucessão do Egito, depois sai do Egito, vai para o deserto, fica mais 40 anos, ele permanece por aproximadamente 40 anos no Egito, no palácio, depois mais 40 anos no deserto, depois ele volta e Deus vai usá-lo por mais 40 anos para que ele então conduzisse o povo pelo deserto até chegar na terra prometida. Só que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Chegou um momento que Deus disse para ele assim: sobe ao monte e olha, vê, você vai ver, mas você não vai entrar. Deus disse a ele: basta, não fale mais comigo sobre este tema, sobre este assunto. Que terrível poder ouvir um basta de Deus. Mas ele ouviu. Mas Josué foi instruído, discipulado, mentoreado. Moisés, um pouco antes da sua morte, ele impõe as mãos sobre a vida de Josué, e aquilo que estava sobre ele, um manto de sabedoria, de graça, para estar diante do povo, é como feito como uma transferência, e todo Israel começou a dar ouvidos a Josué. Deus chama Josué no momento em que eles estavam vivendo um tempo de depressão, porque Moisés havia morrido. A perda tinha sido muito grande. Imagina você perder o seu referencial de liderança, de governo, de autoridade, de paternidade. Quando Moisés morreu, toda a nação de Israel estava como que desolada, pranteando e chorando. Eles pranteavam por muitos dias, muitos e muitos dias, pranteando e chorando a morte do líder. Chega um momento em que Deus diz: agora chegou a hora de cessar o choro. Basta. Basta. Preste atenção. Queridos, até quando nós vamos ficar pranteando as nossas perdas? O Senhor chega para Moisés e diz assim, olha para Josué e diz: Moisés morreu. A Bíblia diz que há um tempo para o choro, há um tempo para o luto. Isso é verdade. Diga, há um tempo. Há um tempo. Um tempo. Eu disse para os músicos da igreja, há algum tempo atrás: se eu morrer, é possível que algumas pessoas planteiem um dia, alguns outros numa semana, alguns outros talvez aí uns 30 dias. Depois, passou. É assim ou não é assim? Não, apóstolo, não é assim não, pelo amor de Deus, não vai ser assim não.
Tá bom. Deus chegou para Josué e disse assim: Josué, o tempo do pranto, se você continuar chorando, pranteando, vocês vão permanecer no mesmo lugar em que vocês estão. Satanás, ele é estrategista em nos conectar ao passado. Preste atenção, aquilo que você perdeu, já perdeu. Por que ficar conectado? Olha, lá em 1910, as coisas eram assim para mim, olha, eu era bem sucedido. Mas já foi 1910, já foi 30, já foi 40, já foi 50, já foi 80, já foi 90, já foi 2000, já foi 2016, já foi. Não volta mais. Temos que nos desconectar. Ah, apóstolo, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim, mas é possível. Diga, é possível. Se você for ficar remoendo as suas perdas de passado, você não chega ao seu futuro. Deus disse para Josué: Josué, rompe com o teu passado. Atravessa o Jordão. O Jordão estava transbordando nas ribanceiras. Estava transbordando. Era um tempo difícil. O tempo está difícil para você, está ruim para você, estava ruim também para Josué, mas Deus estava com ele, Deus estava dando a direção dele. Deus disse: Josué, levanta, passa este Jordão, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Escute o que eu vou dizer para você. Algumas pessoas dizem: ah, mas está acontecendo com todo mundo. Então, o que está acontecendo comigo está acontecendo com todo mundo. Por que acontece com todo mundo, tem que estar acontecendo com você? E as pessoas se conformam com isso. Mas acontece com todo mundo. Ah, as empresas todas estão passando por problemas financeiros. Não, nem todas as empresas estão passando por problemas financeiros. Tem empresas neste tempo que estão crescendo, estão expandindo, estão contratando. Você sabia disso? Agora você ouve só o relatório negativo. Então quando alguém disser assim: olha, mas está acontecendo com todo mundo, é normal, você vai dizer: não, comigo não vai acontecer, porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E eu acredito é na Bíblia. Se você continuar ouvindo o que as pessoas estão falando, você vai se envolver com aquilo que as pessoas estão falando, e vai conformar a sua mente com aquilo que as pessoas estão falando, e daqui a pouquinho você vai estar falando o que as pessoas estão falando. Mas nós somos o povo da Bíblia, e nós vamos falar o que a Bíblia diz. Aqui começa a sua mudança. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Então Deus está dando e você está possuindo. Diga, dá uma mexidinha com o seu irmão: chegou a hora de despertar. Diga para o seu irmão: chegou a minha vez. Você já percebeu? Está percebendo? Fala para ele: acredita, meu irmão, é para você. Josué, ele foi chamado para possuir a terra. E o Senhor diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Diga, é uma questão mental. Está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a Bíblia fala dos pés, não está falando desses pés, é onde você pisar, está falando da sua mente. Conforme você pensa, assim você vai ser. Conforme imagina a sua alma, assim será. Interessante porque tem circulado nas redes sociais a respeito dos muçulmanos que estavam vindo ao Brasil, 1.800.000 pessoas, 13 navios. Eu fiquei observando, e aí? E alguns estavam dizendo: vão estuprar as suas esposas, vão estuprar os filhos, vai violência na nação. Eu falei: e aí? De onde vem isso? Falei: essa conversa do Golias, para amedrontar o povo, e o povo fazer a confissão negativa, e vai ficando um tormento, daqui a um pouquinho está todo mundo perturbado. No Itamaraty tem 30 e poucos mil pedidos de asilo de refugiados no Brasil. A maioria desses pedidos vem da Venezuela, não do mundo do Islã. Como que pode? Mas Satanás começa a disseminar as coisas para trazer tormento na mente das pessoas. Você vai promover a fé e não a incredulidade, a dúvida ou o medo. E você vai ser um mensageiro de boas novas. Olha o que a Bíblia diz: conformosos são os pés, conformosos são os
pés dos que anunciam a paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos são os pés daqueles que propagam as boas novas. Você vai ter uma mente bela, uma mente maravilhosa, extraordinária, para cima, quando você começa a proclamar as boas novas. Seja um propagador de boas novas, um portador de boas notícias. Jamais passe para frente uma notícia má, uma notícia ruim, para impressionar as pessoas. Algumas pessoas, na verdade, elas querem mostrar que elas são muito conectadas, informadas. Elas querem ser a primeira a passar para frente aquilo que ouviram. E tem uns miseráveis que dizem assim: olha, passe para mais 10. E alguns outros mais miseráveis ainda: não, para 100. Já viu? Pelo menos para 100. E vai passando. Todas essas coisas de boatos têm uma aparência de verdade. É impressionante. E rapidinho as pessoas entram na onda. Está aqui, ó. O fundamento está aqui. O Senhor disse a Josué: muitíssima terra ficou por se possuir. Alguém pode dizer: ah, não, mas não era vontade de Deus que ele conquistasse tudo. Se Deus deu a ele e disse que era possível conquistar tudo, por que não era vontade de Deus? Era vontade de Deus, mas estava em Josué o possuir, o conquistar. Diga para o seu irmão: está em você o possuir e o conquistar. Nós somos chamados como igreja para tomarmos esta cidade. Nós somos chamados como igreja para tomarmos a nação. E assim será. Essa é a nossa chamada. Nós fomos chamados para nos multiplicarmos, crescermos, frutificarmos e povoarmos a terra com a glória de Deus. Essa é a nossa chamada. Alguém pode dizer: ah, mas está querendo demais, isso é orgulho, isso é vaidade, isso é... Não! Esse é o propósito do coração de Deus. E assim será. Diga para o seu irmão: eu fui chamado para crescer, frutificar, multiplicar. Diga: essa é a chamada de Deus para a minha vida. Diga: eu não viverei nem um pouquinho a menos do que Deus propôs para mim. Deve estar definido. Pode aplaudir ao Senhor. Agora, as coisas não acontecem assim: ah, um passe de mágica, bater a varinha lá, tal. Não. Não vai aparecer aquela figura do vaso lá, como chama o que sai assim, a lâmpada do Aladim. Vai lá, dá uma passadinha na mão. Tem direito a fazer 3 pedidos. Aí eu quero um queijo. Mais um, outro queijo. Terceiro pedido: ah, estou com vergonha de pedir um outro queijo. O cara era mineiro, meu, só queria queijo. Não tem Aladim, diga: não tem Aladim. Não tem Aladim no reino de Deus. Isso é uma lenda. Você vai tomar as rédeas e vai dar destino. É por aqui que eu vou. Você vai viver os princípios, vai viver os princípios. Vai servir ao Pai, vai servir ao Pai. Mas você vai tomar posse da terra. Observe no capítulo 14. Quando estava se distribuindo a herança era terra. Era uma porção de terra. Se dividiam os lotes. Cada família recebia um lote, uma porção da terra. Na época da reforma agrária, que aconteceu aqui no estado, Getúlio Vargas dividiu algumas regiões do estado, como Dourados e outras regiões, em lotes, e distribuía lotes. Eram 12 alqueires ou 12 alqueires e meio. Cada família que se inscrevia recebia uma porção. Aqui eles estão distribuindo a terra. Por quê? Quando Moisés enviou os 12 espias, ele chamou Caleb e disse: Caleb, você tem direito a esta herança. Este é o lugar, este é o monte. Olha só. Depois que Moisés morreu, Caleb vem a Josué, que assume a liderança, e diz: ei, presta atenção. Está distribuindo a terra? Então saiba você o que Deus falou através de Moisés, lá em Cades Barneia, quando ele nos enviou para espiar a terra. Olha o que ele diz para Josué. Você se lembra? Eu não sei se você se recorda, mas eu não me esqueci de nenhuma só palavra falada por Moisés.
que nós nos esquecemos com facilidade, vivemos nossos traumas. Nós nos esquecemos das promessas e vivemos nossos traumas. Ele diz: 45 anos se passaram, mas é como se fosse hoje. 45 anos não foram suficiente para arrancar do meu coração as promessas. 45 anos de luta, de guerra, de batalha, não foram suficiente para arrancar do meu coração aquilo que eu ouvi como promessa falada por Moisés, o homem de Deus. Escute bem. Quem falou das promessas a Caleb não foi Deus, não apareceu assim um raio, um trovão, algum ser iluminado. Foram Moisés. Muitos de nós estamos esperando que um ser iluminado entre à meia-noite no nosso quarto para falar alguma coisa com a gente, para a gente acreditar. Oh, Deus falou comigo. Deus está falando com você agora. Se você acreditar, Ele está falando. Se você não acreditar, Ele está falando do mesmo jeito. Só que daí o que vai acontecer é segundo aquilo que você acredita. Caleb disse assim: olha, eu não me esqueci. Só que ele disse: dá-me este monte, dá-me o monte do qual falou Moisés, o homem de Deus. O monte estava tomado, o monte não estava desocupado. Naquele monte moravam os maiores gigantes, eram homens valentes. É possível que o seu monte esteja ocupado. Há seres espirituais que têm controlado na área financeira, na questão emocional, na questão de saúde, pois com entendimento, com revelação, com discernimento e disposição, essas entidades vão ter que sair. Está entendendo? Ah, será que alguém pode fazer por mim? Escute bem o que eu vou dizer para você. Nós, pastores, podemos fazer algumas coisas por vocês, mas não podemos fazer tudo. Nós podemos ir juntos a uma academia, mas eu não posso fazer o exercício por você. Nós podemos ir juntos a um restaurante, mas eu não posso comer por você. Eu posso comer com você. Então, algumas coisas você tem que fazer. Diga para o seu irmão aí: algumas coisas você vai ter que fazer. É um entendimento espiritual. Ele já nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá. Algumas pessoas dizem: não vou me levantar nem em oração, não vou ter nem ousadia. Olha, porque senão as coisas vão começar a acontecer contrário. Meu irmão, você acredita na Bíblia ou acredita no Satanás? Eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nenhum mal te sucederá. Diga: é nisso que eu creio. Amém? Caleb disse: ei, chegou a hora, eu vou tomar posse desse monte. Então chegou a hora de você tomar posse do seu monte. Chegou a hora de desfazer toda a ingerência de Satanás dentro da sua casa. Chegou a hora de desmantelar e frustrar os planos de Satanás contra a sua vida profissional. O que tem impedido você de ser bem sucedido. Talvez você já esteja aí engodado por Satanás, dizendo: olha, dá um tempo aí, vai acostumando, vai administrando as coisas, daqui uns 2, 3, 4 anos, essa crise passa. Eu quero dizer para você, a crise para você pode passar hoje. Por que esperar 2 anos? Eu pergunto, você quer esperar 2 anos ou quer resolver agora? Hã? Ué, não é melhor resolver agora? Então vamos sair da crise hoje. Dá para entender? E a saída da crise começa aqui, na sua cabeça. Começa na sua mente. Diga: sair da crise começa na minha mente. Vai virar uma chave aí dentro de você. Que eles estavam vivendo tempos difíceis. Mas Caleb disse: eu quero o monte, onde estavam os maiores gigantes, porque fora a promessa que Deus dera a ele. Ah, eu vou buscar um outro lugar onde esteja melhor. Presta atenção. É possível que algumas pessoas nesse momento estejam querendo mudar para os Estados Unidos, para uma outra nação, para ganhar dinheiro. Será que é preciso mesmo mudar para uma outra nação para ganhar dinheiro? Será que você não pode mesmo ganhar dinheiro na nossa nação? É entendimento espiritual. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos seguirão. A bênção do Senhor nos acompanharão. Quer estejamos no campo, quer estejamos na cidade. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz.
Então nós fomos chamados para acreditarmos no que a Bíblia diz, não no que a mídia diz. Não se deixe influenciar pelas mensagens de WhatsApp e outras coisas que você recebe pela mídia. Ouça a voz da profecia, ouça a palavra de Deus. Diga para o seu irmão, ouça a palavra de Deus. Vamos lá, indo para o fechamento. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ezequiel, Daniel 9. Olha só, o que diz aqui? Preste atenção, ouça. As promessas da parte de Deus, elas não se cumprem automaticamente. Diga assim, as promessas não se cumprem automaticamente. Diga, eu já entendi. Agora, mexe com o seu irmão, diga aí, você entendeu isso? As promessas, Deus falou, um dia vai se cumprir. Você pode morrer e não ver a promessa se cumprindo. É possível? Lógico. Olha o que diz aqui Daniel capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, olha só, eu, Daniel, o que diz lá? Eu, Daniel, entendi, diga entendi. Eu entendi o quê? Eu entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Fala do cativeiro babilônico, profetizado pelo profeta Jeremias, que seria de 70 anos. Daniel está lá na Babilônia, e o que ele estava lendo? O livro do profeta Jeremias. Por isso que é importante ler a Bíblia. De repente, diga de repente, os teus olhos podem se abrir. Diz o texto que ele entendeu que os tempos das desolações de Jerusalém, do cativeiro babilônico, era de 70 anos. Ele faz as contas e diz, já passou o tempo. Por que eu ainda porque ainda estamos no cativeiro? Ouça, o teu tempo de cativeiro já se cumpriu. Quer dizer para você, a tua pena, o preço já foi pago. É simples assim. O escrito de dívida que era contrário a você, foi cravado na cruz do Calvário. Mas ele entendeu. E quando ele entendeu, o que ele fez? Ficou esperando as coisas acontecer? Não. Ele entrou em ação. Ele começa com oração, diga oração. Jejum. Ele começa a orar e jejuar. E ele apresenta diante de Deus. Ele apresenta diante de Deus o que estava escrito nas profecias. Olha que coisa extraordinária. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Se prepare para possuir a promessa, a terra, para tomar posse da promessa. É um tempo de preparação. Ele entendeu, e ele não fica parado. Agora a gente vai encerrar. Quando ele entende, ele começa a orar, e a se dedicar, a se consagrar. Deus chamou um ser especial, que não era qualquer um, e enviou para que a bênção chegasse a Daniel. 21 dias, um príncipe da Pérsia, um principado, impediu que o anjo chegasse a ele, trazendo a resposta. 21 dias. Percebe? Então, a resistência no mundo espiritual, para que você alcance aquilo que você almeja alcançar em Deus. Mas pela nossa perseverança, dedicação e entendimento, nós permanecemos na presença de Deus. Então Ele vai mandar reforço, para que a bênção chegue a nós, e sejamos plenos, sejamos completos. Deus enviou reforço, diz, ei, vai lá, não está dando conta, precisa de reforço. Então designou reforço. Se você precisa de reforço, Deus vai designar reforço.
mas que a bênção vai chegar, vai chegar. Diga para o seu irmão que a minha bênção vai chegar, vai chegar. Está entendendo? O que nós viemos fazer aqui? Fazer de conta, de brincar de cultinho? Não, nós viemos para guerrear mesmo, para orarmos, nos colocarmos diante de Deus, destronar principados e potestades e nos apropriarmos das promessas. É assim que vai ser. Apóstolo, mas como vai ser? Não vai ser assim. Diga, vai ser assim. Qual é a área da sua vida que você está encontrando resistência? Cada pessoa aqui vive uma área de desafio. É possível que algumas pessoas nas finanças estejam vivendo a plenitude, outras em relacionamentos. Mas seja qual for a área que você precisa de uma intervenção divina, Deus pode intervir. Mas você vai ser o agente, vem João para cá, você vai ser o agente de milagre. Vai ficar esperando, deitado na sua casa. Algumas pessoas fizeram a opção de ficar em casa, podendo estar aqui. Nós viemos para batalharmos juntos, e porque viemos para batalharmos juntos, nós vamos alcançar as promessas juntos. Diga, assim será. Diga, eu creio. Hoje é a noite para você tomar posse. Diga, o dar é de Deus, o possuir é do homem. Diga, o dar é de Deus, o possuir é do homem. Tem resistência? Tem resistência. Mas nós perseveramos em servir ao Senhor. Essa foi a declaração de Caleb. Eu perseverei em servir ao Senhor. Os meus irmãos blasfemaram, murmuraram, desistiram, mas eu perseverei. Dá-me o monte. Persevere. Persevere servindo ao Senhor. Mesmo que você tenha enfrentado nesse tempo os maiores desafios da sua vida, continue firme. É possível que Satanás ou alguém chegue para você e diz, olhe, como a mulher de Jó disse para ele, amaldiçoa esse teu Deus e morre. É possível que você já tenha pensado, alguém falado a você, dizendo assim, olha como você está servindo a Deus, aparentemente as coisas não estão mudando. Continue. Busque entendimento, busque a revelação, e você vai poder romper nesse nível que você se encontra e entrar numa nova dimensão. Diga, eu creio. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, chegou a hora. Diga, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Diga, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Deus chama Miguel, diz, vai lá. Gabriel não deu conta. Viu o reforço, porque Daniel perseverara diante de Deus 21 dias num propósito indesistível, mas a bênção chegou. Nós estamos na jornada, estamos no caminho certo, vamos alcançar a promessa. Se coloque em pé, vamos adorar. Depois eu quero orar com você, e você vai tomando posse da sua promessa. Posso crer que minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Posso crer que minha vida, um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
preço que foi pago ali na cruz e na vitória. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, eu vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. O preço que foi pago ali na cruz e na vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Ouça um pouquinho. Ouça. Ouça esse texto que eu vou ler para você. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isto é Gabriel falando. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 21 dias de guerra, mas venceu. Eu não sei quantos dias você tem lutado. Nós estamos numa jornada, numa caminhada, mas estamos certos da vitória. Estamos certos da vitória. Todo o opróbrio vai ser tirado, vai ser arrancado da sua vida. Todo o opróbrio vai ser tirado, e você vai poder viver a vida plena, a vida abundante, proposta pelo Pai em Cristo Jesus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Pai, nós entramos em concordância agora, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado através do teu povo, através da tua igreja. Ó Deus, entramos nas regiões celestiais, na compreensão e no entendimento da palavra profética que está sobre nós. A obra da redenção foi completa, o preço foi pago na cruz do Calvário. As cadeias e as prisões da miséria, da pobreza, da ruína e da escassez foram vencidas por Cristo Jesus. E agora, Deus, que a unção da sabedoria, do discernimento, do conhecimento, a habilidade, a destreza venha sobre a igreja. Que a capacitação do Espírito Santo envolva a tua vida. Toda ação de malignidade dentro da tua casa caia por terra. Toda ação das trevas que envolve a tua família caia por terra. Todo laço do inferno seja quebrado agora, em o nome de Jesus. Pai, toma a causa dos teus filhos nas tuas mãos. Pai, toma essa causa nas tuas mãos. Coloque a tua causa diante de Deus agora. Ele vai tomar a tua causa. Apresente mesmo. Qual é a causa que você quer colocar diante dele? Você vai apresentar diante dele. Ele vai poder tomar a tua causa. Daniel, quando ele entendeu, ele se apresenta diante de Deus. É pelo entendimento. 70 anos se passaram, eu entendi que o tempo do cativeiro, do qual falou o profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, eram 70 anos, pois o tempo já passou. O tempo do cativeiro já passou. O tempo da opressão sobre a sua vida é passado.
Deus quer te fazer pleno, completo. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro frustrados os planos de Satanás contra a tua vida. Eu declaro frustrados os planos de Satanás lá no teu trabalho, na tua empresa, nos teus negócios. Pai, a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que as janelas do céu se abram. Ó Deus, que venha recursos e venha provisão, e os teus filhos tenham habilidade, sabedoria para administrar. Pai, que eles possam executar os projetos com habilidade e destreza e com perfeição. Ó Deus, todo empreendimento das mãos dos teus filhos, que seja bem sucedido. Deus, derrama habilidade nesses dias sobre o teu povo. Habilidade, destreza para entrar, para sair, para executar. No nome de Jesus. Deus, os conflitos na mente, as perturbações na alma, agora caiam por terra no nome de Jesus. Toda a afronta de Satanás dentro do teu lar, eu ordeno caia por terra. Que o Senhor te revista de sabedoria, de graça, de discernimento, de entendimento espiritual. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, envolva todo o teu ser. Que o Senhor te dê saúde, da planta dos pés ao alto da tua cabeça. Eu ordeno, recebe a cura, recebe o milagre, em o nome de Jesus. Pai, coloca as tuas mãos, e que seja estabelecida a tua vontade, que todo o teu propósito se cumpra em nós. Levanta os teus filhos como agentes de transformação, como agentes de conquista e agentes de milagres. Deus, que os teus filhos, ao estender as mãos, as pessoas sejam libertas, sejam curadas. Que os teus filhos, ao abrir a boca, a bênção do Senhor começa a se manifestar. Deus, que a boca dos teus filhos sejam canais de bênção. Ó Deus, sementes de bênção. Anulamos as sementes de maldição. Anulamos as palavras que têm comprometido o céu sobre a nossa cabeça. Declaramos a palavra de Deus. Pai, a tua palavra diz que nós vamos emprestar a muitas nações e não vamos tomar emprestado. Esta é a minha declaração, e é a declaração que eu faço sobre este povo. A tua palavra diz que o Senhor vai abrir os céus, o seu bom tesouro. O Senhor vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Está escrito, Pai, na tua palavra, Deuteronômio 28, 10. Deus, que a tua bênção venha de uma forma plena, de uma forma abundante. Pai, Levítico 26, 10 diz que estaremos comendo da colheita velha, como teremos que tirar a velha para dar lugar à nova. Oh Pai, eu creio na tua palavra. Pai, o Senhor tem nos dado uma palavra específica, que é a palavra da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu chamo a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. A tua palavra diz que o Senhor enviaria o trigo, o vinho novo e o azeite, e deles seríamos fartos e teríamos em abundância. Que a palavra do Senhor jorre neste lugar, que a palavra do Senhor jorre nas células, em abundância, que venha o vinho novo, que venha a alegria do Senhor na plenitude sobre as nossas vidas. O azeite fresco descendo sobre a nossa cabeça, trazendo refrigério, iluminando os olhos do nosso entendimento. Que a bênção do Senhor esteja dentro da tua casa, que a bênção do Senhor esteja no teu trabalho, que a bênção do Senhor te acompanhe de dia e de noite. Eu ordeno, seja abençoado em o nome de Jesus. Diga, eu recebo todos os decretos de bênçãos sobre a minha vida. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Pode dar um aplauso a Ele? Glória a Deus. Glória a Deus. Se assente um pouquinho. Ajuste a sua confissão. Ajuste a sua confissão. Mesmo que seja só você, que esteja conformando a sua confissão com a palavra, e uma multidão dizendo o contrário, e alguém possa dizer, mas a voz da multidão, a voz do povo é a voz de Deus. Você vai dizer, não, a voz de Deus ela vem pela palavra de Deus, e é na palavra de Deus que eu acredito, e é a palavra de Deus que eu declaro.
Amém? Deus vai te dar sabedoria e habilidade. Deus vai alargar as conexões para que você possa prosperar. Diga, eu acredito. É possível. É possível. Permaneça no propósito. Permaneça no princípio. Deus disse a Isaac: permanece na terra. Não se mova. Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Será que é possível prosperar numa nação como a nossa? É possível, diga possível. O presidente Temer foi para a Noruega, está na Rússia indo para a Noruega, o país menos corrupto do mundo, para receber uma unção lá para trazer para essa nação. Imagina, um dos países mais corruptos do mundo, o cara está entrando agora na Noruega. Tem algum mistério de Deus nesse negócio, não é possível. Deus vai mudar a história da nossa nação. Algumas pessoas dizem, não é possível mudar. É possível, meu irmão. Tem países que hoje são países que vivem numa linha perfeita e correta, que passaram pelo que nós estamos passando. Mas é possível, diga é possível. Diga, eu acredito. E Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer através, diga, de mim. Nós vamos honrar o Senhor com os dízimos, as ofertas e as primícias. Tudo isso é entendimento e discernimento espiritual. No próximo domingo nós vamos prosseguir um pouco mais com este tema. Você vai poder ver, e nós que passamos pelo encontro sabemos a guerra que Jacó teve com Deus e prevaleceu. Então você vai lutar com Deus e você vai prevalecer. Não te deixo, não te largo enquanto não me abençoares. Radicalizou. Deus falou, só tem um jeito, abençoar. O dia já estava clareando, vou ter que ir, não dá. Era um anjo. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Quem vai prevalecer? Diga, nós vamos prevalecer. Amém? Então você vai ter a oportunidade de dizimar, de ofertar, de primiciar, com o entendimento aberto. Talvez você diga assim, eu não compreendo, não entendo isso. Faça por fé. Faça por fé. Fé é exatamente isso, o ato. A Bíblia diz que fé sem obras é morta. Alguém diz, eu tenho muita fé, mas e as obras? A expressão da nossa fé é pelo ato. O ato de dizimar, de ofertar, é um ato de fé. É loucura. Uma mente natural, uma mente racional, não consegue entender. Algumas pessoas, quando entram na igreja pela primeira vez, que elas veem essas maquininhas, elas ficam malucas. Não é possível, daqui uma maquininha dessa aqui, filha. O cara entra na igreja pela primeira vez que ele vê uma maquininha dessa, ele já conhece a maquininha, porque muitas vezes já passou pelo motel, no motel tem a maquininha. Ele conhece a maquininha, mas só que para a igreja é um escândalo. Pô, mas na igreja tem maquininha, no motel tem maquininha, no pipoqueiro tem maquininha, agora até para vendedor de abacaxi tem maquininha. É verdade. O vendedor de abacaxi, quando chega na igreja, o Satanás diz, ei, aí não, porque tudo que ele quer é privar você. Dá para você entender? Já vai falar assim, pô, você é otário, meu. Você vai acreditar no que o pastor fala? Você não vai acreditar no que o pastor fala, você vai acreditar no que a Bíblia diz. Examine as Escrituras. Leia a Bíblia. Tudo que eu ministrar aqui, e se você ouvir alguma coisa que não esteja alinhado com a Bíblia, mesmo que um anjo apareça a você, no seu quarto, um anjo de luz, e comunique a você algo que contraria a Bíblia diz, seja anátema. Seja o quê? Anátema, seja maldito. Um dia uma pessoa casada chegou para mim e disse, Deus falou comigo para eu voltar e terminar o meu relacionamento com minha esposa e voltar a relacionar com a mulher da minha mocidade, aquela que eu namorei lá na universidade, na faculdade. O cara vai usar Imagina um negócio desse. Que a Bíblia diz para você se deleitar com a mulher da sua mocidade. Então a mulher da minha mocidade foi minha namorada lá em 1910. Que vergonha na cara, rapaz. Você viu o argumento do Satanás? Eu falei, tá bom, então vai. Graças a Deus ele se arrependeu, se acertou. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso? Ouviu? Curve a sua cabeça, nós vamos orar consagrando dízimos, ofertas e primícias. E você vai se expressar em fé.
Pai, te agradecemos e te bendizemos pela oportunidade que temos, ouvindo a Tua palavra, sendo edificada a nossa fé. Deus, no nome de Jesus, que todo sofisma seja anulado na nossa mente, pelo poder da Tua palavra. Que a palavra venha, ó Deus, de uma forma poderosa, quebrando, Deus, todo raciocínio humano que contraria o Teu propósito, e que a verdade seja estabelecida nos nossos corações. Que as janelas do céu se abram, que os Teus filhos prosperem abundantemente, e que todos vejam a bênção do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia, Tua palavra diz que todas as nações nos chamarão bem-aventurados. Que assim seja, para o louvor e para a glória do Teu próprio nome. Eu oro no nome de Jesus. Diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes. Você pode vir ao altar, consagrar o seu dízimo, a sua oferta, enquanto ministramos um louvor. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, e pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Fique em pé, nós vamos agradecer ao Senhor. No próximo domingo teremos 3 cultos. Vai ser o mesmo tema, nós vamos ampliar um pouquinho mais. Geralmente no domingo de manhã, ou no sábado, no finalzinho da tarde ou à noite, nós publicamos nas redes sociais da igreja, e eu publico na minha apóstola, o tema da mensagem de domingo. Quantos têm visto? Olha só, você pode acessar no Instagram ou no Facebook IECG para você, e você vai ter todas as informações. Você vai ser o primeiro a receber as informações a respeito do que está acontecendo. Para você não andar em trevas, você segue a mim. Jesus disse: aquele que me segue jamais andará em trevas. Eu falei: Jesus que disse. E aí? Você está seguindo quem? Diga para o seu irmão: siga lá seu pastor, seu apóstolo nas redes sociais. Aí você vai receber o banner, e você vai mandar pelo menos para 2, 3 pessoas ou mais que você ama, para que ela esteja aqui num dos cultos no domingo. E na próxima quarta-feira eu vou estar aqui, né?
Tô. Toda quarta-feira eu estou aqui, vocês perceberam, né? Mas geralmente estou. É raro não estar. Eu vou para Corumbá na segunda-feira. Terça-feira de manhã eu vou ministrar um café com os pastores. E já volto na terça à tarde, chego aqui à noite, para estar com vocês na quarta-feira. Porque senão eu poderia ficar lá, ir lá para as compras, ficar lá naquela periferia lá da Bolívia. Mas vou estar com vocês, vou voltar, vai ser bem melhor aqui. Está percebendo? Então na quarta-feira que vem, passe o banner. Publique, chame alguém. E Deus vai pegar essa pessoa. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela palavra liberada sobre nós, pela unção, Deus, que foi derramada sobre as nossas vidas. Que a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te prospere em todas as áreas do teu ser. Que não haja angústia na tua mente, ansiedade, aflição ou preocupação. Descansa no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu te abençoo no nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Dê um abraço nessa pessoa. Deus que te abençoe. Até domingo, shalom.